Durante uma forte tempestade, um navio de cruzeiro com mais de 1.000 pessoas perde energia. Os motores falham e uma onda gigante quebra as janelas, inundando os convéses com água gelada. O Viking Sky quase afunda. Enquanto deriva para as rochas, o capitão envia um pedido de socorro e especialistas se preparam para um desastre como o do Titanic. Esta é uma história de negligência, relatando como o cruzeiro Viking Sky quase terminou em catástrofe. Em 23 de março de 2019, o Viking Sky navegava pela baía de Ústadvika, quando seus motores desligaram de repente. Por horas, ele havia suportado ondas de 6 metros quebrando, e agora, no auge de uma tempestade violenta, estava imobilizado. A tripulação tentava reiniciar os motores enquanto o navio balançava. Enquanto ventos de 150 km por hora o destruíam, a situação não poderia ser pior. A embarcação de luxo não deveria estar tão perto da destruição. Como veremos, o incidente foi resultado de anos de eventos. O Viking Sky é um dos 6 navios da Viking Ocean Cruises. Ela é especialista em férias de luxo, com vistas panorâmicas do Círculo Ártico e possibilidade de ver a aurora boreal. Por ser uma empresa de entretenimento, a Viking Ocean Cruises não tem experiência naval para manter a frota. Após a construção dos navios pela italiana Fincantieri, a Wilhelmsen, empresa norueguesa de serviços marítimos, gerencia suas atividades no mar. O Viking Sky ainda é visto como um cruzeiro moderno hoje, então, quando foi lançado em 2017, você pensaria que toda a documentação estava em dia. Porém, relatos contraditórios indicam o contrário. Em 2016, engenheiros da Wilhelmsen, em um navio irmão, notaram a falta de informações essenciais para manter a frota. O fabricante do motor não havia fornecido diretrizes para os níveis corretos de óleo e de alarme dos tanques de Carter. É uma falha incomum para um cruzeiro de 400 milhões de dólares, ainda mais porque os motores a diesel também geram eletricidade. Se falhassem durante a viagem, o Viking Sky perderia energia e propulsão. Por anos, a frota transportou milhares de passageiros em navios que seus engenheiros nem sabiam como manter. Como se não bastasse, o navio podia levar 930 hóspedes e 465 tripulantes. Apesar desses números, ele era classificado como um navio pequeno. Pense na quantidade de tripulantes e depois de passageiros a bordo. Depois confira aí quantos botes salva-vidas. Lembram do Titanic? Faltavam botes salva-vidas, certo? Ainda hoje, navios de cruzeiro não têm botes suficientes. Sem conhecer esses riscos, os passageiros, em sua maioria aposentados, estavam animados para iniciar o cruzeiro de 12 dias pela costa da Noruega. A rota começava em Bergen, seguia ao norte por várias cidades e terminava em Bodo. De lá, seguiriam ao sul e navegariam por um trecho famoso do mar na baía de Ústadvika. A região é conhecida por recifes rasos, mares agitados e mudanças bruscas de clima, exigindo atenção máxima dos marinheiros para navegar com segurança e cumprir prazos apertados. A primeira semana do cruzeiro ocorreu como esperado, e no dia 21 de março os hóspedes estavam aproveitando uma visita a Tromsø. Aqui, a viagem começou a ter vários problemas. O clima severo era esperado e empresas concorrentes cancelaram viagens. Mas o clima não era o único problema. Durante um incidente típico da frota, o gerador diesel elétrico, gerador diesel 3, estava parado por defeito no turbocompressor, mas o navio se atrasaria se esperasse em Tromsø pelas peças de reposição. O Viking Sky também tinha poucos pilotos obrigatórios. 2 navegadores experientes eram necessários para garantir a passagem segura pelo trecho mais difícil. No entanto, um dos pilotos a bordo só tinha certificação para navegar até Kristiansand, e o piloto substituto só se juntaria à tripulação após o trecho mais perigoso da rota, na baía de Ústadvika. O capitão e os pilotos confiavam que o navio passaria seguro pela área e que um técnico a bordo consertaria o gerador ao chegar a Stavanger. Sabendo dos riscos, eles deixaram o porto de Tromsø à noite, violando regulamentos marítimos. Com um fora de operação, o Viking Sky não teria geradores reserva suficientes se os outros motores falhassem no mar. E como os hóspedes logo perceberiam, esses não eram os únicos problemas do Viking Sky. 3 horas após deixar Tromsø,
Um alarme avisou a tripulação sobre baixo óleo lubrificante no gerador diesel 2. Mas ele parou logo depois, então os técnicos não tomaram outras ações. O tempo, neste ponto da viagem, estava bom, e à medida que o dia avançava, a tripulação na ponte monitorava de perto o aumento da velocidade dos ventos. De manhã, o capitão estava preocupado em chegar ao próximo destino. As condições devem piorar à noite, podendo fazer a embarcação ficar presa ao atracar no porto. Após avaliar a situação, ele cancelou a viagem planejada para Bodø. Decepcionado, ele disse aos passageiros que a área era perigosa demais para navegar. O Viking Sky mudou o curso para Stavanger. Horas depois, a tripulação recebeu instruções para preparar o navio para o mau tempo e prender objetos soltos no casco. Porém, enquanto o navio seguia pela costa, o vento e as ondas se tornaram cada vez mais fortes durante o dia. À meia-noite, a brisa virou ventos de vendaval e o diário do navio registrou ondas de 6 metros. Isso obrigou o capitão a reduzir a velocidade do navio pela metade para garantir uma viagem mais confortável para os passageiros. Se achavam a noite difícil, os passageiros nem imaginavam o que os esperava ao amanhecer. Na manhã seguinte, diversos alertas foram registrados no navio. O primeiro foi outro alarme indicando baixo nível de óleo lubrificante, só que desta vez era para o tanque de cárter do gerador diesel 4. Quando o Viking Sky chegou a Trondheim, os ventos se intensificaram para uma ventania forte. Apesar de estarem protegidos dos efeitos totais da maré volátil por uma série de ilhas, mais alarmes soaram enquanto cruzavam o canal de Trondheim. Incluiu um segundo aviso de baixo nível de óleo para o DG4 e a previsão era de ventos ainda mais fortes. Então, o capitão ordenou que fosse realizada uma lista de verificação para tempo severo, a fim de se preparar para o ataque da tempestade. Enquanto isso, mais de 150 alertas foram ativados em vários sistemas, incluindo de baixo nível de óleo no gerador diesel 4. O engenheiro de plantão já havia identificado 3 alertas para o gerador diesel 4, mas todos foram apagados, sem adicionar óleo ou investigar melhor. Enquanto isso, os passageiros receberam o café da manhã normalmente, mas uma sensação de inquietação se espalhou à medida que começaram a sentir os efeitos da tempestade que se aproximava. Alguns tentavam se equilibrar, enquanto outros viam copos quebrando e objetos deslizando pelas mesas do restaurante. Por fim, engenheiros inspecionaram os tanques, testaram os alarmes e registraram os níveis de óleo no fim do turno da manhã. Apesar dos níveis normais, em poucas horas isso teria consequências graves. Quando o meio-dia se aproximava, o navio chegou à baía de Ustadvika e um dos práticos deixou a ponte, como era esperado. De volta ao mar, o Viking Sky enfrentou ondas de 7 metros e o capitão avisou sobre uma tempestade próxima. Menos de uma hora depois, o clima foi oficialmente declarado como uma tempestade violenta. Portas e janelas batiam forte nos batentes com ventos acima de 140 km por hora. Após a 1 da tarde, a tripulação informou ter concluído a lista de verificação para tempo severo. Isso incluía completar os tanques de cárter com óleo lubrificante. Apesar de marcar as verificações como feitas, os tanques não estavam completos. Por negligência deles, os motores funcionavam com pouco óleo há mais de 24 horas. E, enquanto o navio balançava e rolava no mar, o ar era sugado para dentro dos tubos do sistema de lubrificação. Isso reduziu ainda mais o suprimento de óleo dos motores e aumentou dramaticamente a carga sobre eles. Porém, uma falha fatal de projeto condenou a viagem desde a partida de Tromsø, sem que ninguém soubesse. Os tanques de cárter tinham pouco óleo e eram cerca de 40% menores que o exigido pelas normas. Isso foi a gota d'água para os motores do navio que já estavam no limite. Na sala de controle dos motores, vários alarmes dispararam ao mesmo tempo. O óleo do gerador diesel 4 havia caído abaixo do nível mínimo, acionando um mecanismo automático para evitar uma explosão. Tanto o gerador diesel 1 quanto o gerador diesel 4 começaram a perder energia elétrica, o que foi seguido por um alerta de baixo nível de óleo para o gerador diesel 1. A situação era crítica, mas os avisos foram ignorados, e o engenheiro de plantão simplesmente os apagou do sistema. Nos andares superiores, na ponte do navio, o capitão e o piloto relaxavam, alheios ao caos abaixo. Quando o gerador diesel 4 e gerador diesel 2 desligaram rapidamente, foi um choque total.
Ambos ocorreram por baixa pressão do óleo lubrificante, com vários alarmes soando simultaneamente. O engenheiro de plantão entrou em contato imediatamente com o engenheiro-chefe, que rapidamente se dirigiu à sala de controle. Com velocidade limitada, os estabilizadores de céu do Viking se retraíram automaticamente, fazendo o navio balançar quase o dobro do ângulo de 6 graus anterior. Como os responsáveis não estavam atentos à crise que surgia, passageiros e tripulantes ficaram em uma posição vulnerável. Ainda serviam almoço e circulavam pelas áreas comuns enquanto técnicos tentavam religar o gerador diesel 2. Cerca de 10 minutos depois, a tripulação reiniciou o gerador diesel 2 e ativou os estabilizadores do navio, mas esse alívio foi temporário. O gerador diesel 2 desligou de novo e logo após o gerador diesel 1, causando apagão total. Sem energia ou direção, o navio enfrentava ondas enormes e ventos perigosos, à deriva no mar. O pânico tomou conta dos passageiros que questionavam o ocorrido. Na penumbra, se reuniram sob luzes piscando enquanto o capitão avaliava. Um membro da equipe relata a experiência. Tudo estava quebrado. Pratos, copos, móveis. Na sala de controle, a equipe enfrentava dificuldades com o alarme mal projetado. Até 1000 alertas soaram ao mesmo tempo, mas muitos deles eram para sistemas menores, confundindo os engenheiros sobre o que realmente estava errado. Quando o capitão chamou os engenheiros, eles não souberam estimar o tempo para restaurar a energia. Com o navio à deriva para a costa, ele enviou um pedido de socorro urgente. Mayday, Mayday, Mayday. Aqui é o Viking Sky. Os motores falharam em condições de tempestade. 100 metros das rochas. Solicitamos assistência imediata. A guarda costeira da Noruega recebeu o chamado e agiu rápido, enviando barcos para ajudar. Com o socorro a caminho, o capitão tentou parar o navio, lançando ambas as âncoras que bateram no fundo do mar com um estrondo rápido e assustador. Elas não seguraram na grande ondulação, e o Viking Sky continuou à deriva, danificando as âncoras ao serem arrastadas pelo fundo do mar. Enquanto os passageiros temiam por suas vidas, a tripulação lutava desesperadamente para religar os motores. Eles finalmente perceberam que o problema era a baixa pressão do óleo e começaram a transferir óleo para os tanques de Carter. Devido ao treinamento inadequado, eles não praticaram restaurar a energia sem gerador reserva, e as etapas para reiniciar os motores foram feitas fora de ordem. Um piloto comunicou-se com os socorristas enquanto o capitão preparava a embarcação para a evacuação. Senhoras e senhores, este é o sinal geral de emergência. Tripulação, dirijam-se à sua posição de emergência. Para todos os hóspedes, por favor, dirijam-se aos seus postos de reunião neste momento. Postos de reunião A ou B. Para seu crédito, os passageiros mantiveram a calma, então os engenheiros trouxeram boas notícias. Eles reiniciaram o gerador diesel 2 e restauraram a energia limitada na embarcação, permitindo uma chance de ligar os motores das hélices. No entanto, pouco tempo depois, o Viking Sky derivou sobre uma rocha com apenas 4 metros de distância do navio. Especialistas alertaram que, em poucos minutos, poderia ter ocorrido um dos maiores desastres marítimos modernos. Meia hora depois, enquanto aguardavam resgate, uma onda gigante atingiu o navio perto do segundo ponto de encontro. Ela quebrou as janelas e arrancou uma pesada porta de metal, permitindo a entrada de água gelada no navio. Algumas pessoas sofreram ferimentos por estilhaços e objetos soltos, incluindo fratura no pescoço causada por uma porta. Se a situação não fosse logo resolvida, centenas poderiam morrer congeladas no mar hostil. Um passageiro a bordo do cruzeiro descreve a experiência. Eu acabei deslizando pelo chão e então, quando o navio balançou de volta, eu voltei. E eu acabei embaixo de uma mesa e a mesa estava prendendo minha perna lá embaixo e eu estava com água até o pescoço. Diante da urgência, a guarda costeira não conseguiu prender cabos de reboque para estabilizar o navio, que adernava até 30 graus. Sem alternativa, voltaram à costa e a guarda costeira resgatou os passageiros com 6 helicópteros. Eles chegaram ao Viking Sky logo após a água invadir o casco e priorizaram os hóspedes feridos e vulneráveis. O progresso era constante, mas os socorristas só avançavam conforme as condições, então içaram 2 passageiros por vez para agilizar. Durante a hora seguinte, gerador diesel 1 e gerador diesel 2 foram reativados. Isso finalmente deu ao Viking Sky uma chance de evitar os baixios,
mesmo em velocidade modesta. Pouco depois, uma embarcação da guarda costeira e o rebocador Vivax chegaram ao navio. Aliviados, todos ajudaram o capitão a afastar-se do Recife. Apesar disso, o navio continuou em perigo e o Vivax não conseguiu rebocar o Viking Sky para um lugar seguro. Outro rebocador foi chamado para ajudar, mas demoraria para chegar. Enquanto o navio seguia para águas profundas, o gerador diesel 2 desligou por baixa pressão de óleo, mas os engenheiros resolveram rapidamente. Agora, todos os 3 geradores estavam funcionando e, em um local relativamente seguro, a evacuação continuou durante a noite. Nas primeiras horas de 24 de março, o rebocador Ocean Response chegou ao local. Cerca de 1.100 pessoas ainda estavam isoladas, mesmo com os socorristas trabalhando sem parar. Com frio e molhados, eles estavam presos há quase 13 horas, esperando pelo amanhecer e pelo fim desse sofrimento. Quando o sol nasceu, a tempestade diminuiu e cabos de reboque dos 2 rebocadores foram presos ao casco do Viking Sky. A tripulação estabilizou a embarcação com o mar calmo e o resgate foi encerrado logo após. Em um esforço gigantesco, 460 pessoas foram evacuadas do navio. A âncora de estibordo, danificada e impossível de ser içada, foi cortada, e o Viking Sky seguiu lentamente até Molde para atracar. Ele chegou no final da tarde e os passageiros restantes e toda a tripulação agradeceram a Deus por terem sobrevivido. O presidente da Viking Ocean Cruises pediu desculpas pessoalmente aos passageiros, que receberam reembolso total. Poderia ter sido uma situação ruim, e somos muito gratos ao capitão. Após a viagem, a Viking Ocean Cruises relatou danos graves nas janelas do lado direito estibordo do navio. Algumas foram destruídas, houve tensão na estrutura e danos superficiais do navio. A investigação do incidente apontou falhas de projeto e a falta de manutenção do nível de óleo como as principais causas. Mais de 14 recomendações foram feitas, como tanques redesenhados e melhorias para garantir a navegabilidade do navio. Wilhelmsen e cruzeiros oceânicos Viking também foram criticados por sua contribuição para o desastre. Destacam-se a saída do porto em Tronço, o treinamento insuficiente da equipe para blackouts e a ausência de 2 pilotos certificados durante todo o trajeto. Ambos atualizaram o treinamento da equipe e criaram novos procedimentos para monitorar e responder a alarmes. Eles também alteraram as políticas da empresa para garantir que os navios e a equipe de pilotos estivessem em conformidade com os regulamentos. 18 pessoas ficaram feridas, com apenas um caso grave. Mesmo com o incidente, cruzeiros continuam sendo uma das formas mais seguras de viajar, e felizmente não houve vítimas fatais. Assista ao episódio a seguir. Se gostou do vídeo, deixe um like e comente para apoiar o canal.